quem são os autores brasileiros lidos na Itália? São muitos. Eu acho que há uma representação bastante ampla do cânon da literatura brasileira. É claro que os grandes nomes chegaram em épocas distantes. Por exemplo, Machado de Assis tem uma recepção fantástica na Itália na década de 50 e depois é periodicamente retomado, mas é um texto, por exemplo, esgotado, difícil por encontrar. Há novas traduções que não são assim tão satisfatórias como aquelas antigas, que ao mesmo tempo são traduções datadas. Mas entre os autores nós poderíamos citar, por exemplo, recentemente surgiu o interesse pela literatura da periferia, não é? Depois da Cidade de Deus surgiu um interesse também para a nova literatura que surge tentando representar de maneira brutal, não é, a exclusão da favela, não é? O que eu acho que é importante sublinhar é uma questão de determinação desse horizonte de recepção, ou seja, o que define essa recepção, de certo modo, é o meio, é a difusão da obra literária. E aqui tem um problema, a obra literária brasileira é raramente, tirando exceções, por exemplo, de grandes clássicos, como, por exemplo, Guimarães Rosa, que teve um grande tradutor italiano, que é Eduardo Bizzarri, e hoje continua sendo republicada por uma editora importante como a Feltrinelli. Mas, normalmente, o interesse pelos autores brasileiros é um interesse, sobretudo, alimentado por apaixonados, por amadores, por estudiosos também, que se comprometem na publicação da obra. Então, normalmente, são obras que são publicadas até com boas traduções, porque eu acho que a parte, digamos assim, subjetiva, emocional da construção de um produto literário, da tradução de um livro de um outro país, de uma outra literatura, acrescenta mais-valia ao projeto, mas, infelizmente, por um certo amadorismo, uma certa falta de institucionalização, o que acontece é que essas obras normalmente têm uma circulação mais reduzida. São obras que existem, que nós podemos encontrar, por exemplo, nos catálogos pela internet, mas provavelmente a essas obras não temos acesso. E o fato, por exemplo, de ter publicado uma obra importantíssima por uma pequena editora, não é um problema, isso é um elemento muito importante, mas de certo modo prejudica a disseminação depois da obra. Por isso que nós temos, essa recepção é criada um pouco por um sistema editorial frágil, que sem um respaldo institucional acaba percebendo, traduzindo bem, publicando, mas com pouca chance de difusão do livro. Isso é um obstáculo relativamente grande que condiciona a própria recepção, limita a própria recepção da literatura brasileira.